Estamos de volta para o Acerto de Contas, a opinião lúcida. Hoje contamos com Henrique Neto e também Carlos Pereira da Silva. Esperamos que a qualquer momento se junte também este Acerto de Contas Vítor Scária. Vamos começar, Henrique Neto, pela questão do desemprego. Foram publicados números esta semana. São números que apontam para uma taxa superior a 11%. É de facto um valor muito elevado. É previsível, mas elevado. E desta vez o Sr. Secretário de Estado teve o bom senso de dizer que era uma boa notícia, porque ele conseguia sempre transformar isso em boas notícias. E isso, quando nós pensamos no desemprego e conhecemos desempregados e famílias, às vezes, em que os dois membros da família estão desempregados, é que se compreende o drama que isso é. Que é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, nomeadamente pessoas que durante, às vezes, muitos anos tiveram empregos, e que de repente se veem sem saber o que é que fazer à vida, é um grande drama. Não é? Olhamos... Eu sei que uma parte do desemprego é de jovens, e também compreendo que isso é um drama, mas o drama maior é das pessoas que tiveram a sua vida normal, muitos deles até com sucesso, ou relativo sucesso, e que de repente, de um dia para o outro, por circunstâncias diversas, que não está no seu poder, nem às vezes na sua compreensão, ficam sem ter um emprego. É uma coisa, apesar de nunca me ter acontecido isso, eu acho uma coisa perfeitamente apavorante. Não é? Olhamos para estes números e, de facto, há aqui dados mais apavorantes, se me permite usar a sua expressão. 60% dos desempregados já não têm direito a qualquer subsídio de desemprego. Isso, eu tenho falado disso muitas vezes. Porque à medida que este nível de desemprego se vai prolongando, não é? Se fosse 6 meses, depois as pessoas tinham o seu subsídio, teriam um ano mesmo, não é? E, portanto, aguentariam, e até podia haver aspectos positivos para algumas pessoas, porque seriam... Agora, é evidente que o subsídio se vai acabando e depois, não é? E depois. É esse o drama, não é? Carlos Pereira da Silva, olhamos, compondo estes números, há aqui situações, mais uma vez, estamos a falar, grande parte são jovens, mas há também questões, 1/3 dos empregados atualmente têm mais ou 20 anos de casa, o que significa que numa situação de desemprego nunca tiveram outro patrão, nunca tiveram uma outra profissão e dificilmente vão ser, se é entendida a expressão no bom sentido, reciclados para uma nova profissão. Boa noite. É óbvio que o problema do desemprego tem a componente social, tem essa componente da ligação que as pessoas sempre mantiveram às empresas e acreditavam que iam, digamos, passar a reforma na mesma empresa, mas depois há uma componente que tem a ver com as políticas. Eu acho que as políticas que foram seguidas nos últimos anos não quiseram, digamos, prever que o caminho que a economia mundial estava a levar ia levar a uma hecatombe, que é o que nós estamos a assistir, das pequenas e médias empresas. E, portanto, todas as medidas, eu, a dada altura, analisei o caso da Holanda, da Suécia, da Dinamarca, na recente crise financeira, eles não hesitaram em utilizar os grandes meios para, inclusivamente, pagarem, em vez de subsídios de desemprego, pagarem uma parte do salário com acordos com as empresas para manterem as pessoas no mercado de trabalho. É evidente que, no nosso caso, nós criámos esta figura do Estado Social que iria garantir uma série de direitos, muitos deles tinham a ver com o antigo regime que não os garantia, e, portanto, as pessoas também se habituaram a pensar que as coisas nunca mudariam. E organizaram a sua vida em função de certo tipo de verdades que os dirigentes políticos, eu lamento dizer isto, são responsáveis por terem transmitido a ideia de que tudo era estável, eterno, e que a economia haveria sempre de reabsorver as pessoas que se desempregam. Por exemplo, na Dinamarca, ser desempregado não é um drama tão grande como aqui. Porquê? Porque a pessoa, quando está desempregada na Dinamarca,
ela é canalizada para formação conducente ao mercado de trabalho imediatamente. Portanto, a política de reinserção no mercado de trabalho é muito mais ativa. É muito mais ativa porque diz às pessoas, olha, você não tem vantagem nenhuma em estar no desemprego, mas não tem que pensar que vai para a mesma empresa. Quando olhamos para a situação do Instituto do Emprego em Portugal, olhamos para um mega instituto que muitas vezes não tem uma política ativa de colocação dos trabalhadores, mas ainda assim queria salientar aqui um caso que por esta semana foi conhecido, no caso da Quimonda. O Instituto do Emprego e a Associação Nacional de Jovens Empresários, juntamente com 29 trabalhadores, acabou por criar um processo de reciclagem destes trabalhadores e induziu-os a criar as suas próprias empresas. Esta devia ser uma política mais ativa, devia ser também feita em muitos casos. Alguns trabalhadores são muito experientes naquilo que fazem e há lugar no mercado de trabalho. O que muitas vezes não acontece é terem a capacidade ou terem os apoios necessários para eles próprios criarem microempresas. Isto devia haver um estímulo para que o Instituto do Emprego nós estamos sempre a falar de casos de de sucesso e acho bem que falemos de casos de sucesso. O que nós queremos é políticas estratégicas. E aquilo que eu referi em relação à Holanda foi isso mesmo. Eles não se limitaram a olhar para o caso da Quimonda deles, eles também há falências, também há desemprego. O que eles fizeram foi uma política estratégica, ou seja, é preferível fazer esse tipo de apoios e o Estado investir, dando parceria às empresas e pôr as pessoas, efetivamente, se têm qualificações, que elas se desenvolvam como empresários ou numa empresa que precisa de início de um capital de risco ou de uma certa almofada para arrancar com o seu para arrancar com uma nova ideia. Agora, eu lamento dizer, mas a Segurança Social tem perdido demais com este desemprego do que ganhar. Mesmo cortando, e nós estamos a assistir a esta coisa que eu acho que é um horror, e retomando aqui uma família endividada, que sempre acreditou, e de repente, ao fim de um ano, esgotou-se o subsídio de desemprego, já não tem recurso nenhum, tem a casa para pagar, tem os filhos na universidade, é um horror. Mas eu dava-me a impressão, que há uns tempos, pelo menos pela atitude de alguns responsáveis, que ir para o desemprego era uma coisa simples e, pronto, se nós cortássemos, eliminávamos uma parte dos gastos. Este desemprego tem pelo menos 3 componentes. Uma que é aquilo que os economistas chamam, enfim, às vezes é problemático definir isto, o desemprego natural. Ou seja, há fricções e, portanto, eu tenho que ter um estoque, digamos, de desempregados, e estoque no sentido, com aspas, que é bom, há sempre problemas de crise, problemas de relançamento e, portanto, tem que haver deslocação no mercado de trabalho. Depois há uma outra componente que tem a ver com a conjuntura, com as más políticas, ou com a reação às questões da conjuntura, que podem ser crises, que podem ser quebras de mercado, uma série de coisas. E depois há uma terceira componente que tem a ver com o envelhecimento da população. E no nosso caso nada foi feito. As 3. Não foi. Aliás, a dada altura, e isto é um tema que é polémico, houve no governo do engenheiro António Guterres a antecipação da idade da reforma. E isso permitiu a muitas empresas, a muitas grandes empresas, de toda, digamos, a panóplia, não foi só as industriais, de libertarem trabalhadores. Isso para as empresas quase não custou nada. Eu acho que o próprio isso Estado não beneficiou. O próprio Estado beneficiou muita gente. Não beneficiou. Mas essas pessoas deixaram de ter trabalho, mas continuaram a ser pagas, porque esse dinheiro sai da Segurança Social. Pois, mas isto foi uma racionalização que depois os custos não foram repartidos por quem tinha também a obrigação de financiar. É evidente que depois, a posteriori, o governo, que na altura era o governo do Partido Socialista, veio 5 anos depois refazer e dizer não, isto agora é assim, e pôr as coisas nos eixos, digamos, pelo menos eliminar a facilidade com que se passava para a antecipação da idade de reforma. A reforma antecipada, enfim. Agora, política de manutenção das pessoas ao longo da vida, porque já se sabia há 30 anos, ou pelo menos há 25,
que a nossa adesão à economia, à União Económica, iria dar problemas de deslocalizações, de concorrência, de nós não podíamos continuar com aquele modelo. E sabíamos que a população ia envelhecer. Nas crises anteriores, a safa foi as pessoas ainda terem uma retaguarda que era a agricultura de subsistência e não havia azeite, e podiam vender ovos e mais não sei o quê. O que neste caso não existe essa economia tínhamos a política cambial, e tínhamos a política, digamos, da moeda, da inflação, tínhamos a dívida à tripa forra, agora não temos. Quer dizer, mas os nossos dirigentes políticos andaram a fazer o quê este tempo todo? O meu problema é esse. E agora, em cima dos acontecimentos, nós estamos a dizer que há uma tragédia. Pois é uma tragédia e pode ser ainda a pior tragédia. Como é que se resolve essa questão, professor? Olha, eu acho que a terceira componente, que era do envelhecimento, tinha que ser preparada de forma a que as pessoas, quando saíssem do mercado de trabalho, pelo menos as suas experiências, aquilo que era o seu conhecimento básico pudesse ser transmitido. Pelo menos já as pessoas queixam-se que já não há torneiros, serralheiros, não sei o quê, toda a gente foi para as universidades. Mas isso aconteceu porque os cursos médios acabaram em Portugal também. Pois acabaram e transformou-se tudo em universidades. Erradamente, pergunto-lhe. Eu acho que sim, que eu comecei por fazer a minha licenciatura num curso médio. Tem mal coisa, eu era contabilista. Havia cursos comerciais, havia cursos industriais. E só depois é que fui para o Instituto Económicas e Financeiras. Agora a ISEG? Agora a ISEG, onde andaram eminentes pessoas, enfim, não cito nomes. Agora, tudo isso eu acho que era previsível. Agora, porquê é que a economia não arranca? Esse é que é o meu problema. Andamos já há 2 anos com programas disto, e linhas, e créditos, mas a economia está ali.